Nos próximos capítulos da novela, o usurpador Carlos Daniel tá todo agoniado também com esse jornal na mão, conversando com o Rodrigo e dizendo ao Rodrigo que tinha dito ao doutor que a Paola tinha reagido, tinha falado com ele, só que o doutor não quis acreditar nele. O Rodrigo diz que é para ele lembrar que o doutor já tinha desenganado ela e pergunta a ele agora o que é que ele vai fazer. O Carlos Daniel sai um pouco de lado e questiona ele o que ele quer que ele faça e ele, o Rodrigo, apenas diz ela é sua esposa e ele questiona o Rodrigo perguntando o que ele está pensando. O Rodrigo fica calado e ele continua questionando o Rodrigo o que ele acha, o que é que ele está pensando, se ele vai aceitar ela, a Paola, ao lado dele novamente e afirma que não, que isso nunca mais vai acontecer. Rodrigo diz que tudo bem, mas que pelo menos ele deveria ir lá visitá-la. Carlos Daniel começa a se revoltar ainda mais e agora coloca até a Paulina no meio e diz que se ele por acaso pelo menos adivinhar que ela, a Paola, está querendo falar aí para condenarem a Paulina, ele é capaz dele mesmo calar ela para sempre. Rodrigo pergunta a ele e se ele tiver enganado. Ele fica calado e o Rodrigo se aproxima dele e diz que sempre há uma forma ali de arrependimento entre os seres humanos. Carlos Daniel continua calado e o Rodrigo continua insistindo, dizendo que o jornal publicou tudo aquilo e mencionou até Deus e que até lhe pediu perdão. Carlos Daniel olha para ele revoltado e diz que sim, que isso é verdade, e o Rodrigo continua feito uma matraca ali, dizendo um monte de coisa ao Carlos Daniel, que ela é ainda a sua legítima esposa e que eles de fato ainda não se separaram, então ele tem que fazer ali e entender qual é a responsabilidade dele. Carlos Daniel fica calado e o Rodrigo continua insistindo que vamos agora mesmo lá ver a Paola. Só que antes de qualquer coisa, quero deixar bem claro uma coisa que acredito que vocês até já sabem, que nessa cena aqui, a Paola está inventando tudo isso. Ela não está doente, nada aconteceu com ela. E aproveitando o embalo aqui, eu quero perguntar a você, na sua opinião, qual seria o melhor castigo de fato ali que a Paola merece? Deixa tua opinião nos comentários aí e quero também que você dê sua nota de 0 a 10 para a nova novela que virá nos próximos dias do SBT. Deixa tua nota aí nos comentários. E finalizando as perguntas, na sua opinião, com quem o Carlos Daniel de fato deveria ficar? Com a Paola ou com a Paulina? Comente aí que eu quero exibir o teu comentário aqui no próximo vídeo. Já a vovó Piedade, logo depois de ter conversado com o Carlos Daniel pelo telefone, ela disse sim, que tudo bem, que ele faça o que achar que é coerente e depois desliga o telefone. Vovó Piedade em seguida olha para Adelina e diz que tanto o Carlos Daniel e o Rodrigo já estão sabendo e que inclusive eles dois vão até lá no hospital visitar a Paola. A Adelina fica toda agoniada, chama a vovó e diz a ela que olha só, agora ela pode observar que tudo se complicou ainda mais, né? Vovó Piedade diz a ela que na realidade ela não quer nem pensar nisso e que a Paola de fato ela deveria se arrepender de tudo e salvar a Paulina, né? A Adelina fica calada e a vovó Piedade continua dizendo que ela deveria sim de qualquer forma salvar a Paulina e que na realidade essa é a única oportunidade que ela tem, e a Adelina diz que ela sabe muito bem que isso ela, a Paola, não vai fazer, né? Vovó Piedade diz que não entende muito porque, segundo o Carlos Daniel, ela, a Paola, disse que estava arrependida e até lhe pediu perdão. A Adelina diz que ela não acredita de forma nenhuma nesse arrependimento e que essa mulher é muito ruim. Ela continua dizendo que em vez de salvar a Paulina, ela tem certeza que a Paola vai tentar afundar a Paulina ainda mais. Nesse momento é quando o médico tá dizendo um monte de coisa com a Elvira, dizendo a ela que se não foi ela, quem foi que deu as notícias para esse jornal, e ela fica se fazendo de coitadinha, dizendo que na realidade ela não sabe. O médico continua revoltado, dizendo que queria muito que ela tivesse mais consciente para que assim eles pudessem decidir. A Elvira continua se fazendo de coitadinha, fica até falando manso ali, dizendo que hoje ela está bem e está se sentindo muito melhor, doutor. Ele diz que de qualquer maneira não quer que a senhora Bratton fique de forma nenhuma ali chateada contra ele e manda ela voltar para o quarto agora mesmo, que faça de lá um quartel e que não deixe ninguém entrar, que proíba imediatamente qualquer visita. Ela diz que sim, senhor doutor, agora mesmo, e sai deixando ele muito pensativo. Ao mesmo tempo que tanto o Carlos Daniel e o Rodrigo chegam para visitar a Paola. Carlos Daniel, ao chegar, já vai querendo invadir o quarto e lá na porta tem uma placa onde o segurança diz para que ele olhe o que está escrito. O Carlos Daniel então diz que essa placa não se refere para ele, porque na realidade ele é o marido da paciente e ele aí é o meu irmão. Enquanto isso, a Elvira tá dentro do quarto
quarto, dizendo a Paola que tudo está indo perfeito e ela com um sorrisão na cara, até que ela percebe que alguém vai entrar e do nada ela de munheca ali e começa a ficar mal novamente. Ao entrando, o Carlos Daniel e o Rodrigo em silêncio, até que o Carlos Daniel chama pelo nome dela e ela toda torta ali começa a olhar para ele e depois Elvira, como querendo dar uma de durona ali, olha para ele e pergunta se por acaso ele não viu a placa que está lá na porta, porque ali está proibido de receber visitas. O Carlos Daniel diz que ela está se referindo a esse senhor, mas esse senhor aqui é meu irmão e veio com ele. A Elvira logo baixa a crista dela e diz que pede desculpa ao senhor Bratton, porque na realidade a placa está dizendo ali que não é para receber visita, mas que na realidade isso não se refere aos familiares. Eles ficam em silêncio e depois a Elvira diz que eles podem falar com ela porque ela consegue ouvir e compreender todos eles. Carlos Daniel então se aproxima dela e pergunta como que ela está. Ela então fica gaguejando, forçando a voz ali para que ele entenda, acredite que de fato ela está muito mal, e ele continua dizendo a ela que agora sim está conseguindo ouvi-lo. O Rodrigo toca até no ombro dele ali e ele fica olhando o tempo todo para Paola e ela começa a dizer para ele, meio cortando a voz ali, dizendo que ela vai morrer. Ele se levanta, fica até um pouco assustado e ela ainda cortando a voz, como eu já disse a vocês desde lá do início, ela está inventando tudo isso aí. Ela continua dizendo que queria muito que todos perdoassem ela. A Elvira fica até olhando ali meio desconfiada, tentando identificar que de fato eles vão acreditar no que a Paola está fazendo, e a Paola continua dizendo que quer muito que todos eles perdoem ela para que Deus possa perdoá-la. O Rodrigo se aproxima dela e diz a ela que ela pare de ficar falando dessas coisas porque ela não vai morrer. A Paola diz a ele, como eu digo a vocês, o tempo todo ali cortando a voz para que todos eles acreditem, ela fica dizendo que ela não quer de forma nenhuma ficar ali inválida. O Carlos Daniel, ele fica meio desconfiado, o Rodrigo olha para ele e a Paola continua dizendo que Deus permitiu ela falar, lhe dando apenas a oportunidade de salvar a alma dela. Já lá com a Paulina, logo depois que o Edmundo ele assinou os papéis para se casar com ela, então chegou a hora dela também assinar os papéis, só que ela fica um tempinho ali sem saber o que fazer, até que ela solta aquela caneta, sai um pouco de lado e diz que ela não pode fazer isso. Então ele estica as mãos dele, pega no braço dela e ela continua dizendo a ele que por favor que ele perdoe ela, mas ela não pode fazer isso, e ele abraça ela e diz a ela que ela não se preocupe, que ela se acalme. Ela depois diz a ele que por favor que ele perdoe ela, porque se ela casar com ele não vai poder amá-lo, e que ele sabe muito bem o porquê que ela quer se casar com ele, e que isso na realidade, se ele parar para observar direitinho, os dois vão saber que isso aí não é a solução. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, na sua opinião, você preferia que a Paulina ela se casasse nessa altura do campeonato aí com ele, com o Edmundo, ou na realidade com o Carlos Daniel? Deixa a tua opinião nos comentários aí, o teu nome e a cidade de onde você nos assiste, que eu quero colocar o teu comentário aqui no próximo vídeo, tá bom? E não esquece de deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela A Usurpadora. A Paulina ela continua dizendo para ele que ela não pode se casar com ele porque ela machucaria, porque ela não vai conseguir amá-lo. Ele diz a ela que tudo bem, aceita o que ela está falando, chega para o juiz e pede desculpas a ele e fala que esse casamento está cancelado. Enquanto isso, Carlos Daniel está um pouco ali desconsolado, dizendo que a essa hora ela, a Paulina, deve estar casada já com o Edmundo Serrano e que infelizmente ele perdeu ela. Já a Adelina está dizendo à vovó Piedade que o senhor Carlos Daniel ele está muito abatido porque no dia de hoje é o casamento da Paulina com o advogado. A vovó Piedade diz que espera que não, e a Adelina pergunta a ela se ela acha mesmo que esse casamento não vai acontecer. Vovó Piedade, sorridente, diz que pediu a Virgenzinha de Guadalupe dela e que ela nunca falhou com ela com os seus pedidos. Só que enquanto elas duas estão conversando ali, elas conseguem ouvir a Stephanie que chega dando todo grito ali, perguntando pela Adelina onde está a Adelina, e a Adelina nesse momento olha um pouco apavorada para a vovó Piedade e diz que foi a Stephanie, é a Stephanie que chegou. Antes da gente voltar a falar sobre esse assunto aqui, vamos voltar lá na Paulina, que ainda continua falando com o Edmundo, e ela diz novamente para ele que por favor que ele perdoe, e ele diz que não tem problema, que eles dois na realidade iriam cometer um grande erro, e ele, apaixonado por ela, não estava conseguindo enxergar isso. Ela fica ali com os olhos cheios de lágrima e ele continua dizendo que agradece a ela também, porque graças a Deus ela conseguiu enxergar isso a tempo. Ela
Ela fica ali calada e ele continua dizendo que ela foi até bom ela ter visto isso antes do tempo e quem sabe quantos momentos ruins eles dois ali evitaram. Ela agradece a ele por ele ser tão compreensivo com ela. Ele diz, com grande dor, ele insistiu muito para que tivesse ela ali ao lado dele, né? Ela continua calada, com os olhos cheios de lágrimas, ele continua falando para ela que ele estava insistindo ali ter algo que é impossível, que é o amor dela. Ela continua em silêncio e ele continua falando que jamais ela vai conseguir amar alguém além do Carlos Daniel Bracho. Ela diz a ele que sim, que ele está certo, que ela ama ele com todas as forças do seu coração e ela sempre vai amar ele. Ele fica calado e ela continua dizendo que ama ele muito, mas ele é o tipo de homem que está proibido para ela.